Dos anos 2000 para cá, nós nos acostumamos a ver a seleção da Alemanha sempre brigando por grandes títulos e apresentando também grandes equipes. Só que agora, em 2025, fica claro que a realidade do futebol alemão não é mais essa. E é justamente essa a ideia desse vídeo. Analisar essa convocação recente feita pelo Nagelsmann para mostrar que a seleção da Alemanha não tem mais a mesma força de antes. Nesse final de semana nós vamos ter vários jogos do futebol brasileiro e também pelo mundo. E você não vai perder nada sobre nenhum deles com o aplicativo SofaScore aí no seu celular. Ele vai te avisar quanto que foi cada jogo, quem fez o gol, quem deu a assistência. Tem as estatísticas também de maneira detalhada. Depois, para você fazer o download dele, só escanear esse QR Code aqui, aponta a câmera do seu celular, ou então clica no link que eu vou deixar na descrição. Lembrando que o SofaScore é totalmente gratuito. Eu tenho também um outro canal chamado Vini Weiner Bastidor, em que eu compartilho dicas e experiências que eu tenho de 10 anos criando conteúdo para a internet, para ajudar você a produzir os seus também e monetizar com isso. E nesse sábado vai sair um vídeo lá muito legal com eu analisando os meus shorts desde o começo. Para você que quiser aprender, acho que vale muito. Vou deixar o link na descrição também. Sendo uma das seleções mais tradicionais do futebol mundial, a Alemanha parece estar sofrendo com a transição de uma geração para outra. Ontem, o técnico da Alemanha, o Julian Nagelsmann, ele apresentou a sua lista com 25 convocados para os próximos jogos das eliminatórias europeias, em que a Alemanha vai enfrentar a Eslováquia e Luxemburgo. E está chamando muito a atenção nas redes sociais a ausência de nomes de peso. Anteriormente, principalmente no sistema defensivo, nós víamos ali nomes mais cascudos, nomes que conseguiam impor bastante respeito. A Alemanha agora, querendo ou não, está montando uma lista com vários jogadores que você provavelmente não conhece e vários jogadores bem medianos também em comparação com outras seleções. Nagelsmann iniciou a sua lista de convocados com 4 goleiros. O primeiro, Atubolu, que joga no Freiburg. Convocou o Baumann, do Hoffenheim, o Dahmen, do Augsburg e o Nubel, do Stuttgart. Na linha defensiva aparecem o Waldemar Anton, que joga no Borussia Dortmund, que é zagueiro, o Baku, que é lateral direito do Leipzig, o Nathaniel Brown, que é lateral esquerdo do Eintracht Frankfurt, o Kimmich, que aqui está como jogador de defesa, que aí vocês sabem, ele é volante do Bayern de Munique, mas na seleção joga como lateral. Aparece aqui também como jogador de defesa o Enmecha, do Borussia Dortmund, que é meio campo. O Pavlovic, que também é meio campo, aparece como jogador de defesa. Ele que também é do Bayern de Munique. Temos ainda o David Raum, que é lateral esquerdo do Red Bull Leipzig. O Schlotterbeck, que é zagueiro do Borussia Dortmund. Jonathan Tah, que é zagueiro do Bayern de Munique. E o Thiaw, que é zagueiro do Newcastle. Aí, como jogadores ofensivos, foram convocados o ADM, que é atacante do Borussia Dortmund, o Amiri, que é meia do Mainz, o Burkhardt, que é atacante do Frankfurt, Elmala, atacante do Colônia, Gnabry, atacante do Bayern de Munique. Aqui, como jogador ofensivo, eles estão classificando o Goretzka, que é meio campo do Bayern também, Llewellyn, que é atacante do Stuttgart, Sané, que agora é atacante do Galatasaray, Kevin Schade, atacante do Brentford, o Wirtz, que é meia do Liverpool, e o Voltemade, que é atacante do Newcastle também. Desses 25 convocados, apenas 4 jogam fora do futebol alemão. E eu acredito que a maioria dos nomes que eu falei para vocês, vocês nem conhecem. Vamos falar agora sobre quem são os destaques dessa seleção para que vocês possam entender o que vocês realmente têm que analisar para ver hoje qual é a força da seleção da Alemanha, para que vocês possam comparar com outras seleções de ponta, como França, Espanha, até mesmo hoje uma Holanda, Inglaterra, Brasil, Argentina, que aí vocês vão ver que a Alemanha está hoje para trás. Dos convocados, o titular dos goleiros é o Baumann, que é goleiro do Hoffenheim. Na zaga, poxa, para quem já teve várias opções, hoje eles têm 2 que ali são mais confiáveis, mas só também. O Jonathan Tah, que é um baita zagueiro do Bayern de Munique, um zagueiro rápido, de bastante imposição física, e o Schlotterbeck do Dortmund, que é um cara que além de ser um baita no zagueiro, tem também um passe muito bom para construção. Só que as boas notícias da linha defensiva acabam por aí, porque
Hoje, na lateral direita, eles são tão escassos que eles têm que improvisar por ali o Kimmich, que é um excelente volante do Bayern de Munique, vocês conhecem bem, um líder, um cara de ótimo passe, e ele tem que ser, de certa forma, sacrificado na lateral por falta de opções por ali. Já para a esquerda, hoje, o nome que eles têm assim como titular é o Raum, que é do Leipzig, que também tá longe de ser um cara assim acima da média. Vocês têm noção que se fossem provavelmente qualquer outra seleção top do mundo, o Kimmich ia comandar o meio-campo e não ser desperdiçado na lateral? Indo agora para o meio-campo, no meio-campo eles têm algumas opções que são conhecidas, mas também é um meio-campo que, na minha visão, fica bem para trás de outros meio-campos tops mundiais. Eles têm ali como opções o Enmecha do Dortmund, o Goretzka e o Pavlovic do Bayern, e como, assim, jogador mais cerebral, o Wirtz do Liverpool, que nessa temporada ainda no futebol inglês não mostrou também a que veio. Então é o jogador ali mais criativo do time, mas que não vive um bom momento. E olhem quem são hoje as referências do ataque da Alemanha. Você tem ali o ADM do Dortmund e o Gnabry, que são jogadores que jogam pelas beiradas, jogadores de velocidade. E aí, como assim, jogador mais fazedor de gols mesmo, eles têm o Voltemade, que tá bem no futebol alemão desde a última temporada e agora começou bem também a sua trajetória na Inglaterra pelo Newcastle. Só que hoje eles têm tantas poucas opções no ataque, caras de alto nível, que eles tiveram que recorrer à volta do Sané, que agora tá jogando no Galatasaray. Esse mesmo Sané, que no fim da sua passagem pelo Bayern de Munique não vinha jogando bem e tinha até se tornado reserva. Então assim, é um time que tem um ou outro jogador que desequilibra, mas eu não vejo como um coletivo tão forte quanto outras seleções da Europa mesmo. Posso citar aqui pra vocês que com esse time aqui, a Alemanha hoje tá abaixo da Espanha, tá abaixo da França, tá abaixo de Portugal, tá abaixo da Inglaterra e ali pode estar no mesmo nível ou abaixo da Holanda. Eu quero fazer aqui um exercício com vocês que ele é muito parecido com o que eu fiz hoje mais cedo, quando eu falei da seleção da França. Eu fiz uma análise da seleção da França e falei sobre os jogadores que acabaram ficando de fora. Na seleção da França ficou de fora muito cara bom, que podia não só estar entre os convocados, mas poderiam ser titulares. Muitos jogadores de alto nível estavam lesionados. No caso da Alemanha, a lista de jogadores de alto nível que estão de fora, ela é mais curta, o que mostra que eles não têm mesmo tantas opções quanto tinham antes. Então hoje eles não têm por lesão o Rüdiger, zagueiro do Real Madrid, baita de um zagueiro. No meio campo, eles não têm à disposição o Musiala, meia do Bayern, que é um jogador diferente. Não tem também por lesão o Brandt, meia do Borussia Dortmund, um cara criativo também. E aí, falando do ataque, eles não têm à disposição o Havertz do Arsenal, que também está no departamento médico. Eu quero falar agora justamente sobre essa diferença de nível que a seleção da Alemanha apresentava antes e agora não consegue manter. Eu acho que isso tem sido uma tendência com algumas seleções, eu acho que o próprio Brasil sofre bastante com isso, só que na Alemanha tá nítido que eles não têm peças de reposição. Vocês pegam jogadores que se aposentaram da seleção há pouco tempo, como um Neuer, um Gundogan, um Miller. Eu não tô vendo jogadores surgirem para ocuparem a vaga desses caras no mesmo nível. Essa é a segunda vez que eu venho aqui e faço um vídeo criticando a seleção da Alemanha. Quando eu fiz o primeiro, alguns de vocês vieram nos comentários e me criticaram. Tudo bem, é a opinião de cada um. Mas alguns defenderam que essa seleção fosse competitiva e fosse forte. E eu não concordo com isso. Para mim o nível caiu muito. Eu levo em consideração que nós vimos uma seleção da Alemanha que tinha Neuer no gol, que tinha Hummels na zaga, que tinha no meio campo Khedira, Toni Kroos, Mesut Ozil, o Marco Reus, que era um jogador assim extremamente talentoso, mal jogava na seleção porque vivia machucado, um ataque que tinha o Miller, que chegou a ter Schürrle, que teve Miroslav Klose. Então para mim é nítido que o nível sim, o nível caiu. Um meio campo que já teve Schweinsteiger, hoje tem que se contentar com ter Enmecha, em ter o Pavlovic, em ter o Goretzka, que com todo respeito são jogadores bem abaixo. E agora eu quero saber a sua opinião também nos comentários. Concorda comigo que o nível da seleção da Alemanha caiu bastante? Não se esqueça de comentar. Então, bom galera, esse vídeo foi o segundo dessa sexta. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo. Se gostou, deixa o seu like, se inscreva e compartilhe. Então é isso, galera. Tamo junto. Até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e um ótimo final de semana. Vini Wagner aqui. Valeu, falou e fui!